Academia Estação Saúde. Piscina aquecida, coberta, ótima temperatura. Grande oportunidade de aprender a nadar. Beneficia a sua saúde e salva vidas. Promoções para grupos de 3 pessoas que queiram atividades como fitness, aquático personalizado, técnicas de natação e emagrecimento. A Academia Estação Saúde, com sua responsável técnica, Angélica Murad, investiu em equipamentos ecológicos para melhor atender você. A Academia Estação Saúde, Rua Francisco Garcia Júnior, 334. Telefone 98838-2464. O que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto. 235 dias já se passaram do ano 2022, faltando 130 dias para terminar o ano. Nós estamos na lua minguante. Hoje temos comemorações importantes. Comemoramos hoje o Dia Internacional de Combate à Injustiça. Comemoramos o dia do internauta também, dia do aviador naval, né? Dia do aviador naval, dia da intendência, dia do caixeiro viajante, dia do ferroviário e dia de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima tem uma história muito interessante, a padroeira da América Latina. Isabel Flores de Oliva é o nome dela. Ela tinha o apelido de Rosa por causa de sua beleza, era realmente muito bonita. Nasceu em 1586 em Lima, no Peru, e é considerada a primeira santa do Novo Mundo. Filha de espanhóis, Rosa trabalhou desde cedo, ajudava no campo e costurava também. Ela entrou para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis aos 20 anos de idade, teve licença para fazer os votos religiosos em casa. E assim ela fez uma cela no fundo da casa de seus pais para viver enclausurada. Padroeira da América Latina, morreu no ano de 1717, morreu com 31 anos de idade, morreu novinha. Santa Rosa de Lima, comemoramos hoje o dia dela. Vacinação antirrábica acontecendo no próximo fim de semana, fechando a vacinação em 3 Pontas, dia 27, próximo sábado, na Praça do Catumbi, na Praça do Cemitério e na Praça José de Anchieta. E no dia 28, domingo, a vacinação acontecendo no SESI, no CAIC e também na Praça de São Cristóvão. Não pode deixar de levar o seu animal de estimação para vacinar, né? Todos os cães e gatos acima de 3 meses devem ser vacinados. Vamos falar a respeito de vacinação agora, vacinação sobre várias doenças aqui, né, gente? A campanha de multivacinação que está acontecendo, vacina contra a poliomielite para crianças de todas as idades, né? Para crianças maiores de 1 ano e a menores de 5 anos. Tem também a multivacinação para todas as crianças, adolescentes de 2 meses a menores de 15 anos que estiverem com qualquer vacina em atraso, procurar as salas de vacinas para atualizarem o cartão de vacinação. Vacina contra a Covid continua também, 1ª dose, 2ª dose, 3ª dose acima de 12 anos, 3ª dose da Janssen, 4 meses de intervalo da 3ª, 4ª dose acima de 40 anos, 5ª dose para pessoas imunocomprometidas com indicação médica, crianças acima de 5 anos, Pfizer pediátrica somente na policlínica. O horário de vacinação é de 8 às 16h30 em todas as salas de vacinas, né? No PSF Dr. Oscar, de 8 ao meio-dia, PSF Dr. Odilon temporariamente interditado.
Crianças de 3 a 4 anos, vacina em falta. Avisaremos assim que chegar a vacina do estado, né? Indispensável levar um documento de identificação com CPF, cartão do SUS e cartão de vacinas, tá? E vacina contra a gripe liberada aí para toda a população acima de 6 meses, vacina disponível também em todas as salas aí de 8 da manhã até às 16h30 e no PSF Dr. Oscar de 8 às 12. O nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copesul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi Copesul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copesul e valorize o que é seu. Hoje nós estamos na honra de receber ao vivo aqui no nosso Centenário Informações a Cíntia Aparecida Costa Rabelo. Ela é nutricionista lá da Vila Vicentina. Cíntia, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Francisco, bom dia a todos. Fala um pouquinho pra gente quem é a Cíntia Aparecida Costa Rabelo. Falei que você é nutricionista, mas fala um pouquinho mais de você. Sim, primeiramente eu quero te agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar aqui, dizer que eu te admiro, o seu trabalho. Obrigado. Principalmente esses bate-papos aí com os profissionais, né, trazendo esses assuntos aí importantes, úteis, né, à população. Meu nome é Cíntia, né, como você já acabou de falar. Eu sou nutricionista formada há 15 anos. Sou especialista em segurança alimentar e qualidade nutricional. E sou mestre também em ciência e tecnologia de alimentos. Legal. Hoje a gente não vai falar de emagrecimento, né? Porque geralmente quando a gente fala com nutricionista, a gente fala de emagrecimento. Hoje vamos falar sobre manipulação de alimentos. Que importância que tem a manipulação correta dos alimentos, né, Cíntia? Sim, muito importante, né? A gente fala que o alimento tem o papel de nutrir, né? Satisfazer nossas necessidades nutricionais, mas para conseguir atingir esse objetivo, ele tem que ser seguro. Então, a gente só consegue um alimento seguro através da manipulação segura dos alimentos. Então, é sobre isso que eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a manipulação segura dos alimentos. Detalha pra gente isso. Certo. Então, para entender o que é uma manipulação segura dos alimentos, primeiro a gente tem que compreender dois conceitos importantes. O primeiro, que é o manipulador dos alimentos, e o segundo, que é a contaminação dos alimentos. O manipulador de alimentos, o próprio nome já diz, né? Que é a pessoa que manipula, que toca, que lava, que descasca, que cozinha, ou seja, que prepara os alimentos, né? Que vão ser consumidos. E a contaminação dos alimentos é a presença de qualquer substância, qualquer objeto, qualquer organismo que seja indesejável no alimento ou na água. Então, esses materiais, eles não fazem parte da natureza do alimento, então a gente chama isso de uma contaminação. E aí essa contaminação também é chamada de perigo, porque realmente representa um perigo o consumo desses materiais, né? Então a gente chama contaminação de ordem química, de ordem física e de ordem biológica. E aí o manipulador de alimentos, ele precisa manipular corretamente os alimentos justamente prevenir, né, a contaminação dos alimentos. E eu gostaria que você explicasse então um pouquinho sobre cada uma delas, sobre a contaminação química, a contaminação física e a biológica. Certo. Então, a contaminação química é quando tem a presença de alguma substância química mesmo no alimento. Então, a presença de desinfetantes, ácidos, detergentes e até mesmo contaminação no campo, com agrotóxicos e pesticidas. Já a contaminação física é a presença de objetos como pelos, fios de cabelo e pedaços de madeira, plástico, metal. E a contaminação biológica é quando está presente no alimento os micro-organismos, né? Que são seres invisíveis a olho nu, mas que estão aí em toda parte, em todo lugar. E, Cíntia, qual que é o risco dessas contaminações no alimento?
Então, a gente mencionou antes que são considerados perigos porque realmente trazem danos ao consumidor, né? Podem causar doenças, as doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, né? Que a gente fala, e dependendo da gravidade da contaminação e das condições de saúde do indivíduo, esse tipo de contaminação pode até levar o indivíduo a óbito. Né? Então, por exemplo, se o indivíduo ingerir um alimento contaminado com uma substância química, a pessoa pode se intoxicar. Se for uma substância muito ácida, corrosiva, abrasiva, essa substância pode causar ferimentos na cavidade oral ou então no trato gastrointestinal do indivíduo. Se a pessoa, por exemplo, ingerir um alimento contaminado com perigo físico, um pedaço de madeira, plástico, metal, por exemplo, né, que cai obviamente acidentalmente no alimento, ela pode se engasgar, pode quebrar um dente. Se esse objeto for pontiagudo, pode ferir também a cavidade oral, perfurar o trato gastrointestinal, levar a hemorragias. E se o indivíduo consumir um alimento contaminado com os micro-organismos, né, e aí existem vários tipos de micro-organismos, entre eles os vírus, os fungos e as bactérias, a pessoa pode de fato adoecer, porque muitos desses micro-organismos eles são patogênicos, ou seja, eles realmente provocam doenças no consumidor. E aí a gente fala, né, que dentre os 3 tipos de contaminação, a microbiológica é que é a mais relevante e a mais preocupante. Então, o manipulador, ele tem essa missão de manipular corretamente, justamente para prevenir os 3 tipos de contaminação e enfatizando principalmente na prevenção dessa contaminação microbiológica aí. Tá certo. Quando a gente fala em manipulação de alimentos, a gente está falando aí com as donas de casa, a gente está falando com os proprietários de bar, pessoal dos restaurantes, enfim, a manipulação ela é sempre importante, né? Agora, eu acho que a pessoa, às vezes, até com a pessoa, com todo mundo a gente está falando aí, uma maçã, por exemplo, às vezes a pessoa já compra uma maçã lá no sacolão ou no mercado, só passa aquela maçã na blusa assim e já come. É aconselhável fazer isso? Não, de jeito nenhum. Justamente pelo que eu mencionei anteriormente, que a contaminação microbiológica com vírus, bactérias, ela é invisível a olho nu. Então, aparentemente, o alimento ele está com condições apropriadas, mas ele pode estar contaminado e um micro-organismo presente pode ser patogênico. Então, não é recomendado. Tá certo. Aí o que é aconselhável? Simplesmente lavar com água ou tem que usar algum outro produto para dar uma desinfectada boa, né? As hortaliças, elas têm que ser sanitizadas, né? Então, elas são sanitizadas com solução clorada mesmo, que é a mistura de água potável com água sanitária, e tem a diluição correta, você deixa o tempo correto, que é de 15 minutos, e aí após isso o alimento ele já está próprio para ser consumido, mas tem que fazer essa higienização e posterior sanitização com a água sanitária, com a solução clorada. E quais seriam os sintomas das DTAs? Então, os principais sintomas são diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos, febre. E aí lembrando que esses sintomas são os menos prejudiciais, os menos graves, né? Porque dependendo do patógeno, do micro-organismo invasor e da condição de saúde do indivíduo, esses quadros eles podem evoluir e gerar até hospitalização e até mesmo óbito dos indivíduos. Então, quando a gente tem esses sintomas mais simples, mais comuns, na verdade, a gente precisa estar até aliviado, porque dependendo realmente do patógeno, a situação ela pode se agravar, né? Bom, para você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando hoje aqui com a Cíntia Aparecida Costa Rabelo, nutricionista. Estamos falando hoje sobre a manipulação de alimentos. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TD em Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi Copersul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida, para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. O intervalo é rapidinho, a gente continua a nossa conversa com a Cíntia daqui a pouquinho.
Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Sentinela Informações, nosso bate-papo hoje aqui sobre manipulação de alimentos com a nutricionista Cíntia Aparecida Costa Rabelo. A Cíntia, ela é nutricionista lá da Vila Vicentina, né? Antes da gente entrar aqui no nosso próximo item aqui, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho lá na Vila Vicentina. Você trabalha lá já há bastante tempo, né, Cíntia? Já, tô lá na Vila desde 2008. Lá eu faço a parte de assistência nutricional e dietoterápica dos idosos, né, dos residentes, e também faço a parte da gestão da unidade de alimentação e nutrição. E aí é nessa parte que a gente toca mais nesse assunto aí de manipulação segura dos alimentos, para a gente conseguir ofertar, né, alimentos de qualidade e seguros para os idosos, né, que são uma população mais vulnerável, mais sensível. Então lá ainda mais a gente precisa focar nas boas práticas para a gente conseguir esses alimentos seguros e de qualidade para os idosos. Tá certo, a comidinha sempre gostosa lá para os nossos idosos lá, né? Sempre gostosa, sempre capricho fresquinho lá, né? Bom demais, bom demais. Tem a horta do Vinícius lá também. O Vinícius tem um ciúme daquela horta dele lá que... Tem, a horta linda. Hortaliças sem veneno, tudo isso aí. Muito gostosinho para eles lá. Bom, voltando a falar aqui da manipulação dos alimentos, Cíntia, eu gostaria que você citasse aí alguns desses micro-organismos patogênicos. Certo, dentre os micro-organismos que estão mais envolvidos nos casos de DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, a gente tem a salmonela, que é muito comum em ovos, né? E aí, dependendo da quantidade de micro-organismo e do indivíduo alvo, ela pode causar infecção grave. A gente tem a Escherichia coli, que é um micro-organismo ligado, né, à contaminação fecal. Então, quando está presente no alimento, quer dizer que teve algum tipo de contaminação de origem fecal. A gente tem o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria de pele, né? Por isso que é um dos micro-organismos mais envolvidos nos casos, porque está presente na pele do manipulador e causa também intoxicação alimentar. A gente tem o Clostridium botulino, que é presente no palmito, né? E obviamente em outras conservas, outras hortaliças, porque ele é um micro-organismo de solo e ele causa uma intoxicação muito forte, né? Que pode levar o indivíduo a óbito. A gente tem Bacillus cereus. E aí, esses micro-organismos, eles podem causar 3 tipos de situações. Tem micro-organismo que causa infecção alimentar, que é quando a gente ingere a bactéria junto com o alimento, e aí esse alimento se multiplica, esse micro-organismo se multiplica lá no nosso trato gastrointestinal. E aí essa multiplicação ela pode ficar só a nível intestinal, ou ela também pode atingir outros órgãos e sistemas e causar gastroenterite, que a gente ouve bastante falar, né? Febre e outros sintomas. Aí tem micro-organismos que causam intoxicação alimentar, que aí no caso não é o micro-organismo em si que a gente ingere, é a toxina pré-formada no alimento. Então já não existe mais o micro-organismo, mas a toxina permaneceu, e aí é a toxina que nos causa doença. E tem alguns micro-organismos que causam a toxinfecção, que a gente ingere o micro-organismo junto com o alimento ou com a água, né? A gente não pode esquecer da água, porque não é só alimento contaminado, mas a água também que nos traz doenças, né? Então a gente ingere esse micro-organismo e ele vai produzir a toxina lá no nosso trato gastrointestinal. Então são 3 tipos de situações,
e as 3 graves, né? Dependendo do caso e do agente causador. Desse micro-organismo que você citou aí, o mais comum é essa salmonela, né? A salmonela, ela tá presente em ovos, em aves, e quando o alimento não recebe o tratamento térmico adequado, cozimento, assar, né? Qualquer tipo de tratamento térmico, ela sobrevive e ela provoca infecção. Mas um dos que está mais presente, como eu disse anteriormente, é a contaminação por estafilococcus, justamente porque ela é bactéria de pele. Então ela está presente na nossa mão, no nosso corpo, no nosso cabelo, na nossa boca. Então o manipulador, sem querer, acaba contaminando o alimento com esse tipo de micro-organismo. Tem um ouvinte aí que está dizendo, credo, se for pensar assim, a gente não come nada. Tem que tomar cuidado, né? Tem que higienizar muito bem, e tratamento térmico. O tratamento térmico adequado, ele consegue eliminar boa parte dos micro-organismos presentes, né? E a sanitização, como a gente explicou anteriormente, que é com a solução colorada, né? Aí tem a diluição correta, que é 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Fazendo essa diluição correta, deixa o alimento inserido ali por 15 minutos e também reduz a grande parte dos micro-organismos presentes. Então, tem que manipular corretamente. Com certeza. Agora, falando do manipulador, ele tem que ter um cuidado muito grande com a higiene também, né, Cíntia? Tem. Exatamente. Então, o manipulador de alimentos, ele está envolvido em praticamente 100% dos casos de contaminação dos alimentos, porque ele que contamina ou pela sua falta de higiene, pela sua falta de boa conduta, ou porque ele utiliza um utensílio contaminado, né? Então sempre ele está envolvido. Então a única forma de evitar as contaminações realmente é a conscientização desse manipulador. Ele tem que entender o papel dele, a importância dele, né? E ele utilizar a prevenção da contaminação através das boas práticas de manipulação dos alimentos, que que são essas regrinhas e a boa conduta estabelecida inclusive em legislação, porque tem legislação que norteia, né, as boas práticas de fabricação, e o manipulador deve seguir essas boas práticas para conseguir aí ter um alimento seguro e de qualidade. Tá certo. Equipamentos também, tem os equipamentos também que a pessoa deve usar sempre, né? Sim. Então, os equipamentos, a higiene dos equipamentos estão dentro dessas regras aí de boas práticas. Então, eu vou citar algumas das regrinhas aqui, né? Então, assim, a primeira regra de boas práticas que as legislações preconizam de fato, a higiene do manipulador, a higiene pessoal do manipulador, porque ele toca o alimento, ele pega o alimento, ele manipula o alimento, e a gente tem sujidades no nosso corpo, a gente tem bactérias, micro-organismos presentes na nossa pele, no nosso corpo. Então, faz parte das boas práticas essa higiene pessoal, justamente para a gente conseguir reduzir o nível de sujidades e de micro-organismos presentes no nosso corpo, né? Então é importante que esse manipulador tome banhos diários, mantenha os cabelos limpos, escove os dentes, use roupas limpas que acidentalmente elas podem entrar em contato com o alimento, e principalmente mantenham as suas mãos limpas, porque a mão é o nosso principal instrumento de trabalho ao manipular o alimento. Então é muito importante que a gente mantenha as mãos limpas, né? E que a gente mantenha as unhas curtas e sem esmaltes. Então as unhas compridas, elas são depósito de sujidade e de micro-organismos. Então a gente tem que fazer o procedimento correto de higienização das mãos, porque existe um procedimento que muitas vezes o manipulador acha que fez a higienização correta, mas não fez, então ela continua com sujidades e micro-organismos. Então tem que fazer o procedimento correto e também cuidar das unhas, justamente para que essa unha não vire um depósito aí de sujidades e de micro-organismos. Você falou do esmalte, por que não usar o esmalte? O esmalte, na verdade, está mais ligado à contaminação física, que eu mencionei lá no início, né? Porque o esmalte ele pode destacar, então uma lasquinha de esmalte pode cair naquela preparação
E normalmente quem encontra esse esmalte é o consumidor, né? É verdade. Não é o manipulador em si. Então o esmalte é mais por conta dessa contaminação física e por ser algo que o consumidor não quer encontrar, né? Agora precisa ter um cuidado muito grande com o cabelo também, né, Cíntia? Tem. Como eu falei, né? Nosso corpo ele fica com os micro-organismos presentes, é natural. E com a higiene pessoal a gente consegue reduzir essa carga microbiana e o cabelo faz parte, né? Então é por isso que o cabelo tem que ficar preso e com as toucas, justamente para a gente impedir que esse cabelo caia sobre uma preparação, porque além de ser um incômodo para o consumidor encontrar, né, um fio de cabelo, também tem risco de passar as sujidades e os micro-organismos para o alimento. Com certeza. É realmente desagradável, né? Desagradável você encontrar um fio de cabelo no prato e realmente não é muito agradável, não. Não. Mas mais algum detalhe, Cíntia, a respeito dessa manipulação, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Pode falar. Sim, então, como o manipulador tem contato direto com o alimento, é importante que ele cuide da sua saúde também. Porque se esse manipulador tiver acometido com qualquer enfermidade, ele pode contaminar os alimentos através das suas secreções. Então, quando ele fala, quando ele espirra, quando ele tosse em cima do alimento, ele pode contaminá-lo. Então, tem que fazer um trabalho, né, de saúde ocupacional, fazer os exames para avaliar o estado de saúde desse indivíduo, né? A gente faz também alguns exames clínicos complementares, também com esse intuito aí de manter a saúde do trabalhador, né? E se por acaso ele tiver cometido com alguma enfermidade, ele precisa ser afastado da função, porque senão realmente ao falar, ao tossir, ele acaba contaminando. Na verdade, faz parte das boas práticas, inclusive isso, né? Não falar, não tossir, não espirrar em cima do alimento, porque a gente está levando secreções e micro-organismos para o alimento que a gente está manipulando. Com certeza. E hoje você acha que as pessoas já estão bem conscientes a respeito da manipulação dos alimentos ou está faltando um pouco de consciência ainda, assim? Qual que é a sua opinião? Quando a gente fala, né, de indústrias de alimentos, restaurantes, comerciais, quando o estabelecimento se preocupa com isso, sempre existem os treinamentos, né, de boas práticas, as nutricionistas estão aí envolvidas, então é feito um trabalho. Tem também os guias, manuais, procedimentos operacionais padronizados, manuais de boas práticas. Então, as empresas que prezam pela saúde do consumidor, né, elas fazem treinamentos e preparam esse manipulador para fazer a manipulação correta, né? A gente tem que, ao treinar o nosso colaborador, eles têm que ter sempre em mente que qualquer pessoa vai consumir aquele alimento, então eles têm responsabilidade com isso. Então pode ser um idoso, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que tenha o sistema imunológico um pouco comprometido. Então ele tem que ter essa consciência, a gente treina e ele adquire essa consciência que ele tem que manipular corretamente. Com certeza, e a pessoa tem que estar sempre atenta também na data de vencimento dos produtos também, né? Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque às vezes a pessoa não observa muito esses detalhes, não, né? É importante observar porque essa data de validade, ela é estabelecida pelo próprio produtor. Então, ele garante a qualidade e a segurança daquele alimento até aquela data. Então, o que acontecer posteriormente a essa data já não é mais responsabilidade do produtor. Então, é responsabilidade de quem vir a consumir o alimento. A indústria garante aquelas condições até a data de validade. Então, é importante observar assim e não consumir. Porque pode ser que não aconteça nada, né? Mas pode ser que cause algum problema e a indústria já não se responsabiliza mais por ele. Tem um ouvinte dizendo aqui o seguinte, tem açougueiro que coloca a mão no dinheiro e coloca a mão na carne. Inclusive, ela já chamou a atenção de alguns a respeito disso. Ela não está generalizando não, viu, gente? Ela disse que tem alguns, né? Tem alguns. A gente tem que ficar atento a isso também, né, Cíntia? Tem que estar atento porque
O dinheiro é muito bom, né? Mas ele transita e a gente não faz a higienização dele. Uma nota passa em quantas mãos? Muitas mãos, roda o Brasil inteiro, né? Roda até fora do Brasil e essa nota ela não é higienizada, então o dinheiro é extremamente contaminado. Então a gente fala que o manipulador de alimentos ele não pode manipular dinheiro. São duas funções distintas, então precisa ter o caixa lá do açougue, né? Para manipular o dinheiro e o açougueiro só faz a manipulação do alimento e se atentando a fazer a higienização das mãos com bastante frequência. Tem um ouvinte perguntando aqui o seguinte: o que fazer para espantar moscas e mosquitos? São portadores desses micro-organismos também, né? Sim, na verdade eles são considerados vetores, né? Porque eles carregam mesmo micro-organismos e sujidades nas patinhas, nas asas. Então eles trazem realmente bastante contaminação. A dica é manter o ambiente limpo, né? Então normalmente esses vetores eles são atraídos por matéria-prima, matéria orgânica, lixo. Então a dica é manter um ambiente mais limpo possível, porque aí vai evitar a atração desses vetores. Podem ser utilizados também outros artifícios, colocar telinha na janela, proteção nas portas, tem umas lâmpadas também que eliminam moscas, mas no geral é isso, é manter um ambiente limpo, sem excesso de lixo, para que não atraia eles, e pode ser utilizado essas telinhas aí também para proteger e evitar a entrada deles no ambiente. Maravilha, bom demais, viu? Boa demais a nossa conversa hoje aqui. Tenho certeza que a gente esclareceu muito aí a respeito da manipulação de alimentos, que é um assunto tão importante que às vezes a pessoa não dá tanta importância, né? Dona de casa, às vezes naquela correria ali para dar conta de todas as tarefas ali, mas tem que ficar atenta à manipulação dos alimentos também, né? Sim, é muito importante. E muitas vezes acontece o caso de DTA, né? Na própria casa da gente. Então é o que eu falei, uma própria diarreia, uma simples diarreia já é sintoma de DTA. E felizmente é um sintoma simples e que não tem muita gravidade, mas já é um sinal de que teve algum erro aí na manipulação do alimento. Tá certo. E o pessoal ficar atento também às orientações, né? Principalmente os produtos industrializados, aí o pessoal ficar atento às datas de validade, né? A manipulação correta também, né? Isso, forma de conservação, também. Se for um produto de geladeira, manter na geladeira, refrigerador a mesma coisa, tem que seguir a instrução do fabricante para manter a qualidade do alimento. Bom demais. Conversamos aí com a Cíntia Aparecida Costa Rabelo, nutricionista. Falamos hoje sobre a manipulação de alimentos. Mais algum detalhe que você queira acrescentar, Cíntia? Fique à vontade. No geral são essas, né? As medidas que a gente tem que tomar: higiene pessoal, saúde do manipulador, muito cuidado com os utensílios, porque se o utensílio estiver sujo e com micro-organismo, a gente leva esse utensílio dentro do alimento. Então as conchas, colheres, né? A gente manipula diretamente, então precisa fazer o procedimento correto da higienização e outros cuidados aí nas boas práticas. Então se comportar mesmo bem ao manipular o alimento, não tossir, falar em cima do alimento, não usar os adornos, né? Então às vezes as meninas querem usar brincos, colares e também não pode, porque por descuido esses adornos eles podem cair nas preparações e se tornar um perigo físico e também levar sujidades. Cuidados para não tocar na parte do corpo e depois colocar as mãos em cima do alimento, manter os alimentos bem cobertos para inclusive afastar as mosquinhas, né? Isso. Que já mencionaram aí, que realmente às vezes acontece, mesmo a gente tomando todos os cuidados. E o grande segredo também é aquecer bem os alimentos, certo? Porque o tratamento térmico apropriado, como a gente já mencionou, ele consegue eliminar boa parte dos micro-organismos e fazer a sanitização, conforme a gente já orientou aqui anteriormente, que ajuda também a eliminar esses micro-organismos presentes. Tá certo. Aproveitar e mandar um abraço pra turminha lá na Vila Vicentino. O pessoal tá ouvindo a gente lá, com certeza, né? Sim,
Então, eu queria novamente te agradecer aqui pela oportunidade e mandar um abraço para todo mundo lá na Vila Vicentina, toda a equipe, todos os colaboradores, né? Em especial lá para a turma que faz parte, né, da assistência técnica, Keila, Cassiano, John, e um abraço especial para minha equipe lá da cozinha, né? Porque as meninas estão lá comigo todo dia, Eliene, Roseli, Ivone, Silvia, que me ajudam lá todos os dias a alimentar bem essa turminha com muito amor, dedicação, né? A diretoria também. E, enfim, agradecer também a população de Três Pontos, que tem olhado bastante para a Vila Vicentina, a ajuda que a gente vem recebendo dos empresários, da UAB, com o Dr. Guilherme, e todo cidadão trespontano. A prefeitura também. Prefeitura, obviamente, também, né? Obrigado aí por me lembrar, não pode ser esquecida de jeito nenhum, né? Vem ajudando bastante a gente. E toda a população, né, que vem abraçando a Vila Vicentina e nos ajudando a transformar o lar em um lugar cada vez melhor para os idosos. A gente conversava em off ali, antes de a gente começar a nossa entrevista, você falava assim no carinho que o pessoal tem com a Vila Vicentina, né? Às vezes a pessoa chega lá com a carinha mais boa do mundo lá para doar uma caixinha de leite, né? É de uma ajuda grande demais. Demais, né? Demais. Toda doação para nós é valiosa, né? Independente da quantidade, o que importa realmente é a intenção, e de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então, a contribuição de todo mundo é muito importante para nós, e é o que está ajudando a gente levantar o lar novamente. Com certeza. Cíntia, obrigado, viu, pela sua presença aqui, obrigado por essa conversa aí, eu acho que foi muito útil a nossa conversa aí, esclarecemos muito os nossos ouvintes aí sobre as boas práticas aí na manipulação de alimento. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Francisco, a oportunidade. Estamos sempre de portas abertas aí, viu? Obrigada. Leva o nosso abraço pra turminha toda lá. Pode deixar, levo sim. Gente, amanhã quem vai estar com a gente aqui na nossa edição do Centenário Informações, doutora Eliana Braga, é advogada. Amanhã a gente vai abordar um outro assunto muito interessante também. Amanhã a gente vai conversar aqui sobre a violência sexista no local de trabalho e sobre o X vermelho na mão, tá? Deixe de acompanhar, não. Espero você amanhã às 11h30 na nossa edição do Centenário Informações, no oferecimento da TD Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. Cicobi Copersul tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Amanhã, às 11h30, a gente volta. Um forte abraço a todos e até lá. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento.